Boa tarde, mais uma vez eu venho neste dia para poder trazer uma palavra para o seu coração. Vamos ler Bíblia nesta tarde, vamos nesta tarde poder meditar na palavra do Senhor. E eu chamo a sua atenção no livro de Filemão. Filemão só tem um capítulo. Filemão só tem um capítulo. E nós queremos, nesta tarde desse sábado, levar para você uma palavra de Deus. Está escrito aqui no livro de Filemão, no seu primeiro capítulo, e é o único, que diz assim no versículo 8: Pelo que ainda tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Todavia, peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Cristo Jesus. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornarei a enviar. Versículo 12. Tu torna a recebê-lo como as minhas estranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele te tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não já como servo, antes mais que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão, o escrevi. Eu pagarei, para ti não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Versículo 20. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima teu coração no Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Meus queridos e amados ouvintes desse vídeo, este canal no YouTube. Aqui nós lemos uma parte de uma carta de Paulo. Paulo escreveu ao livro de Filemão,
escrevendo a Filemon, enquanto estava ele preso na sua prisão. E aqui nós podemos recapitular para que meus queridos ouvintes possam me entender o conteúdo da palavra de Deus que está escrito. Vejamos o que diz aqui o versículo 8, e recapitulando: pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Então Paulo estava dizendo aqui para Filemon, dizendo: olha, Filemon, ainda que eu tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Então, Paulo tinha algo que convinha a mandar para Filemon. E ele aqui estava escrevendo e dizendo isto: olha, eu tenho algo que te convém a te mandar. Aí o versículo 10, ele nos fala assim: todavia peço-te antes por amor. Aqui na minha Bíblia diz caridade, que quer dizer o amor. Sendo eu tal como sou, Paulo, o velho e também, agora, prisioneiro de Cristo. Paulo estava dizendo que era prisioneiro de Cristo. Aí diz o versículo 10: peço-te por meu filho Onésimo. Veja e grave essa palavra, Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Paulo estava falando que pedia para Filemon, por amor, como eu, Paulo, o velho Paulo, que gerei na minha prisão, este homem por nome de Onésimo. O versículo 11 diz: o qual no outro tempo, Paulo aqui estava falando de um certo prisioneiro, de um certo escravo, porque Filemon, ele tinha sua fazenda, ele tinha seus escravos, e Onésimo era um dos escravos de Filemon. E veja, meus queridos, que Paulo se encontrava na prisão. Quando recebe ali na prisão um prisioneiro por nome de Onésimo. Onésimo era um escravo fujão que tinha fugido do seu senhor. E ali na prisão, Paulo conseguiu ganhá-lo para Cristo. Você veja quanto vale uma alma. Quanto vale uma alma? Naquele momento, Paulo ganhou para Cristo. E Onésimo estava com ele na prisão. Com certeza aqui nós podemos conjecturar que Paulo e Onésimo, eles conversaram muito ali dentro daquele presídio, na prisão. E Paulo veio conhecer Onésimo, aquele escravo, também conheceu o seu senhor. E ali, conjecturando, Onésimo conversou, falou quem era o seu senhor, quem era o seu dono. E Paulo tomou conhecimento
Mas só que aqui na Bíblia Sagrada diz que Onésimo já estava com a prisão já livre, já estava liberado. E agora Paulo escreve uma carta devolvendo Onésimo e pedindo para Filemon o receber, como ele mesmo, um velho Paulo, o amigo de Filemon. E veja o que diz o versículo 10, que fala Paulo, como Onésimo foi útil para ele. Peço-te por meu filho Onésimo. Veja que Paulo estava dizendo que Onésimo era seu filho. E muitos usam esta palavra, essa expressão, quando ganha-se uma alma. Aí diz, aquele dali é meu filho na fé, porque fui eu que ganhei ele para Jesus. Paulo estava se referindo a isto. Disse ele, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Então veja que ele diz, gerei nas minhas prisões. Estava falando no plural. Então não só foi uma prisão, foi várias prisões que Paulo estava, que Paulo passou e que Onésimo o acompanhou. E no versículo 11 fala assim, o qual no outro tempo, aí diz, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim, muito útil. Eu tô a te enviar. Meus queridos, veja aqui a noção que Paulo diz. Como eu falei, Paulo com certeza e com a nossa capacidade de entender o conteúdo da Bíblia Sagrada e conjecturando que Paulo tinha uma intimidade agora com Onésimo naquela prisão e que conhecia o seu Senhor, ele aqui fala que disse, olha, ele foi um inútil para ti. Ele era um inútil, porque era um escravo inútil, que não prestava, que não merecia confiança do seu Senhor. Era um escravo fujão, era um escravo que estava dando muito trabalho e conseguiu fugir da prisão ao ponto de ser preso e ser encarcerado com Paulo ali. Por esse motivo, disse Paulo, é um filho que eu gerei em muitas prisões. E veja que diz o versículo 11, o qual no outro tempo, Paulo quis dizer, no outro tempo, te foi inútil. Paulo estava falando que Onésimo, aquele escravo, foi inútil para Filemon. Mas ele diz, mas agora a ti e a mim, muito útil, eu tornei a enviar. Então Paulo está dizendo que estava enviando de volta para as mãos de Onésimo, para a mão de Filemon Onésimo. Então Filemon estava recebendo de volta um escravo que era inútil, mas agora útil para ele, porque Paulo soube ensinar
a palavra de Deus. Você, querido, tem nas suas mãos uma ferramenta que se chama Bíblia Sagrada. Você foi chamado para isto, para poder pregar a palavra de Deus. Paulo usou os seus métodos, Paulo usou as suas ferramentas. Paulo viu um homem que o mundo deformou, que o mundo estava tentando destruir. Não importa o que ele era um servo, era um escravo, mas era um homem, era uma vida que precisava ser redimida, que precisava ser modificada, transformada e moldada para servir ao Senhor. E Paulo fez com tudo isto para que acontecesse. E aqui Paulo diz: olha, Filemon, eu estou te tornando a Onésimo, o escravo que para ti era inútil, mas agora estou tornando a ti um homem útil para ti. Vejamos que diz mais a palavra de Deus, no versículo 12, que diz: e tu torna a recebê-lo como as minhas estranhas. Paulo estava dizendo para Filemon: olha, recebe ele como a minha estranha. Versículo 13 diz: eu bem o quisera conservar comigo. Paulo começou a gostar de Onésimo. Por esse motivo ele disse: eu queria conservar ele comigo. Eu queria ter ele comigo para me ajudar. Mas ele diz aqui: para que por ti me servisse nas prisões do evangelho. Ele estava sendo claro. Ele estava dizendo: por ti me servisse nas prisões do evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer. Ele queria o parecer de Filemon. E disse: eu não quero fazer assim desse jeito, sem o teu parecer. Porque às vezes, nós queremos fazer do nosso jeito. Que não é do nosso jeito, não é do teu jeito, não é do meu jeito, tem que ser do jeito de Deus. Temos que parar com isto. Temos que parar. Não temos que fazer do nosso jeito. Deus não se agrada quando nós fazemos o trabalho dele de qualquer jeito. É bíblico isto. Deus não quer o trabalho de qualquer jeito, de qualquer maneira. Deus não quer, não se agrada. E Paulo aqui estava dizendo: mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Não por força e nem por violência, mas voluntariamente. Versículo 15. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o tivesse para sempre. Então está falando Paulo: olha, ele tenha se separado de ti por algum tempo. Não sabia Paulo quanto tempo tinha Onésimo se separado de Filemon, tinha fugido de onde ele estava. Ele não sabia o tempo. Por esse motivo ele diz: porque bem pode ser
que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o tivesse para sempre. Para que o tivesse para sempre. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Versículo 17 diz: assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Paulo estava dizendo: olha, ô Filemão, se tu tens como companheiro, recebe Onésimo como se estivesse recebendo a mim. A mim. Paulo estava falando na sua carta. Aí diz o versículo 17: assim, pois, se me tens como companheiro, recebe-o como a mim. E se te fez algum danos, se te fez algum danos, ou te deves alguma coisa, põe isto na minha conta. Paulo, ele estava olhando, sem saber, o prejuízo que Onésimo tinha causado para Filemão. Ele disse: se ele te fez algum danos, ou se causou algum prejuízo, põe isso na minha conta. Paulo quis assim tomar tudo para ele, a culpa de Filemão. Se ele tivesse causado algum prejuízo na fuga, ou se tivesse feito alguma coisa lá na casa de Filemão, ele diz: põe na minha conta. Aí ele diz no versículo 19: eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Veja que Paulo, muitos diz que Paulo não sabia escrever, mas aqui Paulo diz: eu, Paulo, de minha própria mão, o escrevi, foi Paulo que escreveu. E diz: eu pagarei, para ti não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Versículo 20: sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração. Paulo estava dizendo: reanima o meu coração. Como se estivesse dizendo: olha, ó Filemão, reanima meu coração, eu estou na prisão, preciso de notícia que tu tens recebido, Onésimo, um filho que eu gerei na prisão, e reanima meu coração em recebê-lo. Aí diz aqui: escreve-te, confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que eu te digo. Meu amado, minha amada, nesta tarde ouvimos uma palavra de Deus, do qual se fala de um servo, de um certo escravo por nome de Onésimo, que fugiu da prisão, fugiu da casa do seu senhor. E na sua fuga ele foi capturado. Era um escravo inútil, como diz a Bíblia Sagrada.
Como fala Paulo na sua carta aos Filemão. Olha, Filemão era um escravo inútil para ti e para mim. Mas hoje ele é útil para mim e também para ti. Minha querida, meu querido irmão, que está ouvindo e assistindo esse vídeo. Talvez você tenha largado mão, tenha esquecido de alguém que saiu da tua casa, como Onésimo saiu da casa do seu senhor. Um homem, um escravo inútil. Talvez alguém que saiu do teu lar, abandonou tua casa. Era um inútil. Não te convia fazer nada para ti de bom, de te agradar. Nunca alegrou o teu coração e só fazia mal. Era inútil. Era uma pessoa inútil para ti. Mas veja que aquele que era inútil pôde alcançar a misericórdia de Deus. Não foi ele que procurou, mas foi Deus que enviou Paulo para poder cuidar dele. Ainda existe os Paulo na vida. Ainda existe os Paulo que hoje prega a palavra, leva o evangelho, leva o amor de Cristo aos corações, como fez Paulo com Onésimo. Onésimo era um escravo fujão, era um inútil, mas foi transformado. O mundo deforma, mas Deus transforma. E eu quero te dizer nesta tarde, deste sábado, que aquele que fugiu, ou aquele que saiu da tua casa, Rodekovanala Kalamanavasé, Decovasurika Manavasericafas. Deus manda falar para ti. Aquele que era inútil, aquele que foi inútil para ti, que saiu. Como disse Paulo, há tempo, ele não sabia o tempo. Também eu não sei o tempo que alguém saiu da tua vida, da tua casa, que se tornou inútil para ti. Há muitos que estão inúteis na vida, andantes, mas encontrando-os com um Paulo da vida, um Paulo que estava na prisão. Mesmo na prisão, Paulo conseguiu o converter. Eu quero profetizar para você que está agora ouvindo, que está me vendo por essa live, por esse canal do YouTube. Ainda há jeito na tua vida. Ainda há jeito naquele que foi inútil para ti. Porque Deus, pela palavra que lemos nesta tarde, Paulo devolveu a Filemão um escravo fujão, um escravo inútil, aquele que foi inútil para a tua vida. Pode ter sido teu esposo, pode ter sido tua esposa, pode ter sido um filho rebelde, que não fazia nada, que era inútil, não queria saber de nada, de estudo, não queria saber de nada. Mas ele agora está voltando. Ele está voltando, porque Deus é Deus que cumpre com a sua palavra.
Minha querida amiga, meu amigo, meu irmão, minha irmã, o tempo de chorar chegou, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O inútil vai voltar, mas não vai voltar inútil. Ele vai voltar para você útil, vai te servir. Deus, ele transformou. Deus, ele fez algo que ele vai voltar útil para ti. Não como saiu da tua casa, mas vai voltar diferente e uma pessoa diferente, como foi feito com Onésimo ali na prisão. Ele pagou um preço, mas vai voltar uma pessoa diferente. E Deus tem pressa em resolver este serviço na vida dele. E na tua também, ao teu lado, para que volte a alegria, volte a paz, a união dentro do teu lar. Que tudo que pensaste que estava destruído, que não ia ter mais jeito, pudesse agora ter um jeito. Onésimo soube esperar. Onésimo soube perder um escravo. Será que você aprendeu também a perder? Será que você aprendeu a perder para poder ganhar? Onésimo era um escravo. Filemão tinha perdido aquele escravo. Ele não sabia que ele iria voltar um dia. Era um escravo inútil. Para ele não tinha jeito mais. Mas agora ele recebe uma carta que aquele que tinha fugido por um certo tempo, ele estaria de volta. Eu não sei quanto tempo tu anda sofrendo, eu não sei quanto tempo que tu anda chorando aos cantos da parede, eu não sei quanto tempo tu anda falando para alguém que ele foi, mas ele está voltando. Aguarda uma carta, a carta que Paulo escreveu e enviou para Filemão. Deus está enviando uma carta para ti. Deus, ele avisa a todos os seus